por um personagem tão pequeno, um personagem que não tem autoridade, não tem a dimensão que o cargo exigiria, Fabiola. Portas também para ouvir os parlamentares, para repercutir essa cena do Parlamento Brasileiro, do Congresso Brasileiro, além, claro, também do PL da dosimetria, que chega no Senado nesta quarta-feira. Quem está conosco neste momento é o senador Sérgio Moro, que já se pronunciou nas redes sociais dizendo que vai votar a favor do PL da dosimetria. Olá, senador. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Tudo bem, Fabiola, Josias, Leonardo, um prazer estar falando com vocês. Antes de a gente falar da dosimetria, senador, essas cenas, né, que aconteceram ontem, a gente estava ouvindo agora a análise do Josias, falando sobre a responsabilidade de Hugo Mota. O senhor acredita que Hugo Mota falhou nesse sentido, na sua análise? Tirar a imprensa do local, retirar o deputado também daquela forma. Como é que o senhor analisa essas cenas de violência vistas ontem no Parlamento Brasileiro? Olha, Fabiola, o deputado Glauber Braga é conhecido aqui por não ser uma pessoa que se porta de maneira adequada ali no parlamento. É grosseiro, useiro e vezeiro de xingamentos, de condutas inadequadas. E ontem o país assistiu uma postura absolutamente inapropriada dele ocupando a mesa, querendo lá obstaculizar a apreciação de um procedimento que pode resultar na cassação de seu mandato por prévio comportamento inadequado. A coisa saiu fora de controle, lamentável que ocorram cenas dessa espécie, mas o grande responsável é um só, Glauber Braga, pelo comportamento inadequado. Agora vai ser votado hoje. Certamente a situação dele não melhorou desde ontem, mas esse é um assunto da Câmara, não do Senado. Violência contra os jornalistas, senador, como reagir a isso, né? Porque a gente acabou de ouvir, a nossa repórter, inclusive, foi agredida lá, outros também foram agredidos. Não é um absurdo isso, em plena democracia, 2026, os jornalistas fazendo esse registro que é para a população brasileira? A TV Câmara foi cortada justamente para que as imagens não fossem mostradas. Isso não é grave na democracia? Sim, eu não concordo de nenhuma maneira com violência em relação aos jornalistas, mas o que houve ali é uma situação que saiu fora do controle pelo comportamento originário do deputado Glauber Braga. É evidente que o presidente lá, Hugo Mota, jamais gostaria de ter que cuidar de uma situação dessa espécie com toda aquela confusão. E aí, no ambiente de exaltação, houve ali talvez alguns excessos, né, em relação à imprensa. Agora, o grande culpado pela confusão é um só. Na verdade, esse deputado é um que sai xingando os outros pelos corredores. Claro que você pode ser crítico a instituições, pode ser crítico a outros parlamentares, a outras autoridades, mas tem que ter um comportamento parlamentar digno, do mandato que recebeu, e não é o caso aqui. Então faz muito tempo que esse indivíduo deveria ter sido cassado ou sofrido alguma espécie de reprimenda para parar com esse comportamento reiterado de bagunceiro, de vândalo dentro do parlamento. Infelizmente, esse tipo de comportamento inadequado acabou gerando uma reação que saiu do controle, e lamentável que os jornalistas tenham passado por esses dissabores. Senador, vamos à nossa pauta, que é o PL da dosimetria. Acaba de chegar no Senado e o senhor já declarou voto favorável. Por que o senhor é a favor da dosimetria, senador? Por que o senhor vai votar sim? Olha, desde o início, Fabíola, eu tenho dito que há muitos erros nesses processos do Supremo. Primeiro, nenhuma dessas pessoas tem foro privilegiado. Dois, não houve individualização das condutas. Então, o indivíduo, porque estava numa manifestação, ele está recebendo penas lá de 10, 15, 16 anos. Eu conheci gente, visitei gente na prisão, tá? Pessoas muito simples. Visitei um lavrador, por exemplo, lá do meu estado, que estava preso há 2 anos desde o 8 de janeiro. Graças a Deus, hoje ele está em prisão domiciliar com tornozeleira. Visitei uma senhora de 60 e tantos anos, nunca fez nada de errado na vida, diz que a vida dela foi destruída, não quebrou uma porcelana, não quebrou um vidro, não fez nada, estava na manifestação. Claro que ninguém concorda com invasão, ninguém concorda com o rumo que aquele protesto tomou, mas a punição a esses indivíduos é excessiva. Isso é um reconhecimento, consenso aqui no parlamento. Não tem como você justificar dar 14 anos de prisão para aquela Débora, por exemplo, dos Santos, que fez uma frase de protesto numa estátua. Então, que se individualize as condutas. Por isso que eu defendo a anistia
em relação aos manifestantes. Agora, não havendo o espaço político para tal, eu voto a favor da redução das penas deles. Essas pessoas têm o direito de voltar para casa, já foram punidas demais. E às vezes eu vejo assim o pessoal falando: ah, mas 64, o pessoal não foi punido. O que a Débora do Batom tem a ver com isso? Né? Então a gente tem que tratar as pessoas pelo que elas fizeram e não por o que a gente entende apropriado aí para o rumo político do país. O excesso levou a esse PL da redução de penas. Senador, o Bolsonaro, quando era presidente, ele avalizou, sancionou em 2021 essa lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional e tipificou os crimes contra a democracia, inclusive tentativa de golpe de Estado, de abolição do Estado Democrático de Direito. Aprovou-se também naquela época, foi sancionado também pelo Bolsonaro, em 2019, um conjunto de normas jurídicas que nasceram da sua lavra, o pacote anticrime que o senhor ajudou a escrever. Depois o que saiu do Congresso, o senhor tinha até algumas restrições, mas na origem o senhor é o autor desse pacote anticrime, né? E esse pacote anticrime, sancionado pelo Bolsonaro, tornou mais rígida a progressão de regime, retardou a abertura de celas, né? Não é um paradoxo que agora se queira amolecer leis que foram endurecidas sob o Bolsonaro a pretexto de agravar a punição de criminosos? Não é um contrassenso? O senhor fala da Débora do Batom, mas ninguém está pensando, vamos ser franco aqui, né, senador? Ninguém está Não, eu estou pensando, em Débora Josias, do desculpe, eu Batom. estou pensando. Isso aqui foi elaborado para beneficiar o Bolsonaro, para beneficiar esses seus cúmplices mais graúdos. Né? Não é um paradoxo, senador, que se amoleça agora leis que foram endurecidas sob o governo do Bolsonaro? Josias, eu me refiro especificamente, primeiro, a esses crimes, essas pessoas foram condenadas do 8 de janeiro. Em relação à criminalidade em geral, o que eu tenho defendido, e hoje estamos votando aqui o PL antifacção, eu aprovei 3 leis nos últimos 30 dias para endurecimento de tratamento criminal, do crime organizado, foi a 15.245, 15.272 e tem outra que foi para sanção presencial, não tem ainda o número, mas acho que vai ser sancionada, para a gente endurecer contra o crime organizado, contra o crime violento. Agora, em relação aos manifestantes, eu defendo a redução de pena. E quando eu falo nisso, eu penso de fato no seu Jorginho, na dona lá Rosângela, desculpe, Solange, penso lá na Débora dos Santos, porque essas pessoas, eu entendo que existe um rancor por parte da opinião pública, por parte do mundo político, em relação ao que aconteceu lá naquele final de 2022. Agora, isso não pode ser descontado nessas pessoas que, no máximo, teriam sido, no máximo, na pior das hipóteses, massa de manobra. Eu, na verdade, entendo que eles ali não haveria um golpe em andamento no dia 8 de janeiro. Esse é o meu entendimento. Não existem provas de que aquilo foi orquestrado, aquela manifestação do 8 de janeiro, por alguém maior. Mas, de todo modo, ainda que fosse, eles teriam sido massa de manobra. E eu não consigo justificar colocar 2 anos de prisão preventiva nessas pessoas absolutamente simples, que não fizeram, se você for considerar a conduta individualizada, não cometeram esses males. Agora, do projeto que eu defendo é restrição em relação a esses indivíduos, né? E não estou falando da criminalidade em geral. Em relação à criminalidade em geral, a gente tem que aumentar as penas. Não há aí uma contradição, porque quando foi sancionada essa lei, eu não estava mais, inclusive, lá, salvo engano, no Ministério da Justiça, a lei comporta interpretações. Então, muita gente sempre disse, olha, que quando há condenação por golpe, tentativa de golpe, e por abolição, tentativa de abolição do Estado Democrático, que naquelas circunstâncias seria um crime só. E já poderia ter o Supremo unificado as penas. Tanto assim que nós temos 2 votos vencidos do ministro Barroso e do ministro André Mendonça em relação aos manifestantes do 8 de janeiro, dizendo, não, é um crime só, aplica-se a pena de um crime só. No entanto, a maioria não considerou dessa forma e as penas ficaram exorbitantes. Agora, eu parto de um princípio que é da filosofia kantiana, que está na base dos direitos humanos, que cada pessoa é um fim em si mesmo. Claro que ela se insere numa comunidade, mas não se justifica punir a Débora do Batom mais rigorosamente
pensando, por exemplo, no Bolsonaro ou pensando em um general. Eles também vão ser beneficiados, sim, é uma consequência da mudança da lei, mas a minha preocupação imediata são essas pessoas. Claro que também não concordo com a forma como foi tratado o processo do Bolsonaro e acho que isso precisaria ter uma revisão mais ampla. De todo modo, esse é um primeiro passo para pelo menos fazer com que essas pessoas voltem para casa. Senador, bom dia. Obrigado aqui pela presença no All News, obrigado por ter nos atendido. O senhor está falando dos participantes do 8 de janeiro de 2023 e a necessidade de reduzir a pena desses participantes desses atos de janeiro de 2023. Mas a gente está batendo na tecla de que a alteração da lei ela vai beneficiar o pessoal que participou do 8 de janeiro de 2023, né, que pode ser chamado de massa de manobra, a raia miúda, mas vai beneficiar também as chamadas lideranças, né, da tentativa de golpe, segundo o Supremo Tribunal Federal. Né? O próprio presidente Bolsonaro, naqueles atos na Avenida Paulista em fevereiro de 2024, quando ele começou a defender a ideia de anistia, ele falou, não, mas não é para mim, é para o pessoal do 8 de janeiro. Só que aí depois, apoiadores de Bolsonaro acabaram transferindo e falando, olha, se vale para ele, vale para eles também. Até por uma questão de exatamente seguir os próprios desejos originais do ex-presidente Jair Bolsonaro, seguir a própria discussão que vinha sendo travada pelo presidente Davi Alcolumbre, que estava pensando nos manifestantes do 8 de janeiro, não seria o caso do Senado, então, fazer uma diferenciação entre quem é o manifestante, a massa de manobra, e quem é a liderança? Não seria o caso de que na discussão dessa lei tivesse situações diferentes para grupos diferentes? Leonardo, o projeto aprovado na Câmara ontem já tem até uma diferenciação. Uma das causas de diminuição de pena ali previstas, que diminui a pena para quem agiu no ânimo de multidão e que não teve um papel ali principal, se dirige apenas aos manifestantes lá do 8 de janeiro, praticamente. Então já existe um diferencial. Agora, em relação ao próprio Bolsonaro e os generais, aí eu entendo que a gente precisa ter uma discussão mais ampla, porque o processo, eu me reporto ao voto do ministro Fux, teve uma série de problemas também, a começar pelo foro no Supremo, já que se tratava de um ex-presidente, a começar pela discussão, houve de fato tentativa ou aquilo foi apenas ali uma cogitação que acabou não sendo realizada? De todo modo, eu acho que a gente tem nesse momento político já uma construção de consenso de que os manifestantes do 8 de janeiro foram punidos em excesso. Então, vamos sim discutir a anistia, acho possível, mas não vamos deixar que isso impeça dar a essas pessoas um tratamento mais adequado em relação às suas condutas. Que você mesmo mencionou, né, Leonardo? Mesmo na hipótese de que aquilo foi um golpe, que eu não concordo, eles teriam sido massa de manobra. E aí não se justifica, né? Veja, a gente está vendo aqui no Brasil um cenário de impunidade em relação à criminalidade violenta, em relação ao crime organizado, em relação ao crime de corrupção. O que fizeram nesse caso do INSS, né, os nomeados pelo Lula, de roubar ali os aposentados, os pensionistas, né, desses benefícios, na casa de bilhões, é um escândalo gigantesco. E, no entanto, se pega lá uma senhora como a Débora do Batom, a Solange, o Jorginho e bota lá 2 anos em prisão preventiva, 3 anos, vai completar 3 anos em prisão preventiva. Então, assim, eu sempre fui um juiz muito rigoroso, Leonardo, mas eu era rigoroso com quem merecia, traficantes, ladrões do dinheiro público e não com esse pessoal que são pessoas muito simples. Então, seria até importante, a meu ver, que se fizesse, né, a opinião pública uma distinção. Ainda aqueles que têm lá as suas críticas ao Bolsonaro, ainda que aqueles entendam que ele tem que ser punido, eu não concordo exatamente com isso, mas vamos liberar essas pessoas. Agora, senador, só para ficar bastante claro o seu ponto de vista, foi aprovada agora na Câmara a lei antifacção, está sob análise do Senado, é uma lei para agravar penas, para elevar ou restringir saidinhas, para restringir progressão de regime, é uma lei para tornar mais rigorosa ou mais rigorosas as penas contra o crime organizado. O senhor mesmo mencionou aqui iniciativas da sua autoria para agravar penas contra criminosos de
de facções, né? O que eu queria saber é se o senhor faz essa distinção grave os crimes contra a democracia. Parece muito evidente que houve algo de bastante estranho na transição entre 2022 e 2023. O senhor se diz favorável até à anistia, que seria mais flexível até do que a redução das penas. O senhor faz essa distinção, considera menos graves os crimes contra a democracia do que aqueles que são praticados pelas facções criminosas? Não, Josias, em relação a esse processo dos generais do Bolsonaro, tem um princípio de processo penal que é uma conquista, na verdade, da humanidade e dos direitos humanos, que é a presunção de inocência. E ela é muito substanciada numa ideia de que para você ter uma condenação, você tem que ter prova acima de qualquer dúvida razoável. E o grande ponto da discussão em relação ao Bolsonaro e os generais é se de fato houve uma tentativa ou se aquilo ficou no campo da cogitação. É claro que a cogitação, politicamente falando, é muito reprovável. Agora, juridicamente configurou o crime ou não? Então, acho que o tema da anistia gira em torno mais desses questionamentos em cima do julgamento, além da forma como ali foi realizada. Agora, em relação ao crime organizado, é fato, né? Ele é uma realidade estabelecida no país. O PCC, o Comando Vermelho, e nós estamos assistindo aqui várias iniciativas no Congresso para poder endurecer. E o que é importante hoje dias, não só endurecer penas, mas também trazer instrumentos para um combate mais eficiente dessa criminalidade. O senador Alessandro apresentou hoje o relatório. Já tinha prestado semana que vem, mas houve alterações do texto. Eu elogiei o trabalho que ele fez, assim como elogiei o do secretário Derrite na Câmara. Ambos os projetos, e o processo legislativo é normal ocorrerem alterações, eles seguem na direção certa. Endurecer, sim, precisamos aumentar a pena para o crime organizado, mas também trazem instrumentos e regras para tornar esse combate mais eficiente. Então, eu não vejo aqui uma incoerência. E claro, ninguém é favorável a qualquer espécie de crime contra a democracia. Mas nesse caso em particular, eu pessoalmente tenho muitas dúvidas se de fato houve uma tentativa ou se não ficou apenas no plano da cogitação. Se houvesse de fato uma tentativa, eu seria o primeiro a dizer que teriam que ser severamente condenados. Senador, o senhor acredita que passa com facilidade esse projeto no Senado? E a escolha de Esperidião Amin, o senhor achou boa a escolha? O que ele deve trazer aí como relator? Existe um desejo, né, de parte da opinião pública brasileira de uma anistia, especialmente aqueles mais, talvez, à direita do espectro político. Mas tem que ter a compreensão no momento que a viabilidade política é da redução de pena. E eu, por exemplo, vou votar favorável, eu não vou aceitar deixar alguém na cadeia, esses pobres, esses manifestantes, né, pessoas muito simples, deixar na cadeia mais um Natal, porque não tem a viabilidade no momento da anistia. Discutimos, que possamos discutir a anistia em um momento mais adiante, né, para buscar um consenso ali na sociedade. A minha percepção aqui, Fabiola, é que passa, que vai ser aprovado, mas é claro, a gente tem que aguardar os desdobramentos. A minha impressão ontem é que o senador Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, tem a intenção de pautar ainda ou essa semana ou na próxima, para que nós possamos vencer o ano com essa página superada. E quem sabe assim a gente caminha para uma pacificação do país, né, fazendo justiça a essas pessoas que pagaram severamente pelo fato de estarem numa manifestação na qual houve excessos e na qual houve descontrole, mas não justifica 16 ou 14 anos de pena. Senador, antes do senhor, a gente se desconectar, uma pergunta bem rápida, né, com relação ao senhor e o Paraná. O União Brasil, seu partido, quer o senhor como concorrente, como candidato à disputa do governo do Paraná. Só que o PP, né, que é o outro partido na Federação União Brasil PP, lá no Paraná ele impôs resistência ao seu nome, ele que faz o PP, que faz parte da base hoje do governador Ratinho Júnior, né? Como é que o senhor vê essa resistência do PP, que é o partido agora irmão do União Brasil nessa federação, e o senhor vai manter essa intenção de disputar o governo do Paraná? Não, certamente, Leonardo, eu sou pré-candidato ao governo do Paraná, a gente quer
até construindo um projeto que a gente vai buscar excelência para o Estado e fazer dele também a nossa fortaleza, muitas vezes em relação a essas loucuras que a gente vê aqui em Brasília. As pesquisas me dão lá uma preferência liderança muito significativa nesse processo eleitoral. E essas discussões entre União e PP são naturais assim dentro do processo político. Eu tenho certeza que essas questões vão ser devidamente equacionadas e o União Brasil, inclusive, emitiu nota, né, diante da resistência do PP local, destacando que garante, né, com o diálogo, evidentemente, que vai ser feito, mas garante a minha candidatura para o próximo ano. Então, a gente está bastante tranquilo em relação a essa situação. É claro que, vamos dizer assim, a política é uma coisa muito móvel, não é? Mas eu creio que essas resistências do PP não se justificam, não tem nenhuma razão real de existirem e que nós vamos conseguir vencer essas resistências, principalmente porque nós temos o apoio claro do União Brasil e da sua presidência. Aliás, até para a gente dizer assim, tem uma coisa na política que é muito importante, que é o acordo. E quando foi feita a federação, houve um acordo do PP, inclusive do Paraná, que eu seria o candidato ao governo do Paraná. Então, houve um prévio acordo e imagino que o acordo vai ser cumprido, né? A gente tem fama lá, os integrantes do PP do Paraná, de cumprirem acordos, e eu não entendo porque poderia ser diferente, até para a gente manter a confiança, vamos ser nessas parcerias políticas. O senhor gostou da escolha do Flávio Bolsonaro como candidato da direita, não? Apoia? Olha, o presidente Bolsonaro está numa situação muito difícil, ele tem todo o direito de indicar quem ele imagina que possa, né, levar o seu nome e as suas bandeiras ao processo eleitoral. Eu estou em outro partido, né? Estou no União Brasil. União Brasil tem um pré-candidato que é o Ronaldo Caiado, que também é uma figura política de muita qualidade. E o que a gente ouve aqui no meio político, né, Fabíola, que são esses nomes: os 4 governadores, Caiado, Tarcísio, governador de São Paulo, o Zema, o Ratinho Júnior, e agora se somou o Flávio Bolsonaro. O que eu gostaria, o meu desejo pessoal, é que a direita e a centro-direita estivessem unidas para que nós pudéssemos derrotar mais facilmente o governo Lula, que até hoje deixa o país numa situação difícil, né? De escalada de crime, de escalada do déficit, da volta da roubalheira e essa profunda inversão de valores que nós assistimos. Eu vou defender aqui dentro das minhas possibilidades, né, a união entre todos esses personagens. Agora, a minha preocupação mais imediata é com o meu estado, de preservar o meu estado, até num eventual novo mandato do Lula, que eu acho que seria muito desastroso para o Brasil, e a gente precisa ter gente de coragem, né, e com cabeça diferente lá no comando do estado. A gente ultrapassou um pouquinho o tempo, peço desculpas, senador. Um bom dia ao senhor, bom Ah, não tem trabalho. problemas. Sempre um prazer falar com Obrigado. vocês e tenham um bom dia. Bom dia, Obrigado. bom dia. Senador Sérgio Moro trazendo o parecer dele em relação ao PL da dosimetria, que vai chegar, já chegou, já foi escolhido até o relator. Daqui a pouquinho a gente tem o Rogério Carvalho também, senador da esquerda, do PT, do governo, falando também sobre esse projeto. Para quem está conosco na TV, um intervalo, mas a gente segue aqui falando, inclusive, sobre a dosimetria e 2026, porque está todo mundo dizendo o que está nesse jogo. Tem uma coluna muito interessante da Daniela Lima, que está entre as mais lidas da nossa página, que fala: Planalto vê dosimetria como um primeiro passo para trocar Flávio por Tarcísio. O que diz o texto aqui da Dani? Ministros com assento no Palácio do Planalto veem acordão da direita com o Centrão pela votação na Câmara do projeto que reduz penas para os condenados pela tentativa de golpe que culminou com o 8 de janeiro. E alguns disseram lá que esse é um primeiro passo para fazer a troca de Flávio Bolsonaro por Tarcísio de Freitas como representante do campo opositor na disputa presidencial. Vamos falar sobre isso aqui no nosso YouTube. Vai para lá, canal UOL no YouTube. Josias, você vê aí essa possibilidade da troca do Flávio pelo Tarcísio, né? E a dosimetria tem a ver o quê com 2026? Não se deve levar a sério, Fabíola, que é uma piada, né? E a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, candidatura presidencial dele, é uma piada, e assim deve ser tratado, né? Ele
se autoconverteu em piada quando, depois de se autoproclamar candidato do pai à presidência da República, ele disse que tinha um preço. O preço dele, segundo ele próprio explicitou, estava lá no código de barras dele, a anistia ao pai. Ele chegou a dizer, anistia e Bolsonaro, o pai, não o filho, nas urnas. Então, o preço dele é muito alto, é um preço que o Centrão não está disposto a pagar. Mas, evidentemente, o Centrão fez um aceno ao Flávio Bolsonaro, porque depois que ele montou a sua banca nessa xepa em que se converteu no final do ano